O Senhor é tudo o que nós precisamos, Jesus. O Senhor é tudo o que nós temos. Sentiram a vida. É simples para um rei, mas nós te damos. Nós não temos nada além que o nosso coração rendido satisfa. Aleluia! Glória a Deus! Quantos estão felizes por estar aqui nessa noite? Vamos dar uma palma para Jesus, meus irmãos, vamos? Louvado seja o nome de Jesus. Ele é o nome acima de qualquer outro nome. Não existe nenhum outro nome maior do que o nome de Jesus. Tem alguém nessa noite nos visitando aqui pela primeira vez? Levante sua mão, por gentileza. Primeira vez que você está aqui? Ou porventura você veio alguma outra vez, preencheu lá aquele formuláriozinho que a gente entrega e ninguém entrou em contato com você? Levante sua mão também. Que aí, quero te pedir perdão. E o pastor Rogério Anjo vai fazer um compromisso com você para ligar para você essa semana ainda. Tem alguém aí? Amém. Tem não? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículos do 13 até o 20. Será a nossa leitura inicial. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 13. Quem está sem Bíblia, acompanha no projetor. É você que está com a sua Bíblia. Abra aí na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda criação. Porquanto nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele, Jesus, todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo quê? Pelo seu sangue vertido na cruz. Você pode dizer glória a Deus? Precisa nem pregar depois de umas verdades dessa aqui. Pai, nós engrandecemos o nome de Jesus, como nós lemos aqui. O Senhor, Pai, nos resgatou do império das trevas, do domínio das trevas, e nos transportou
para o reino do Filho do seu amor, do seu amado. É por meio de Jesus que nós estamos neste momento aqui, Senhor. Jesus é o centro deste lugar. Jesus, todas as coisas subsistem por causa do Senhor. O Senhor está acima de qualquer outra coisa, de qualquer outro ser. Não existe outro nome maior do que o seu, Jesus. Nem na terra, nem embaixo da terra. O seu nome nem em qualquer outro lugar. O seu nome é acima de qualquer outro nome que possa existir. E todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então, Pai, ilumina o nosso entendimento, a fim de que nós venhamos entender cada vez mais a porção que o Senhor tem para falar no nosso coração nessa noite. Usa a minha vida para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Jesus. Como a gente leu aqui, tudo existe por causa dele. Vou além. Tudo se sustenta por ele. E tudo aponta para ele. Eu venho falar dele nessa noite. E eu vou pregar sobre um tema aí. Eu vou querer que, se vocês têm a arte, mais do que estruturas, Jesus. Então eu quero iniciar falando. Eu sei que existe muito mais verdades, muito mais atributos, infinitos atributos, mas eu quero iniciar falando, introduzindo que Jesus, ele é o centro. Cristo é o centro. Como a gente leu e a gente entende que ele existe antes de tudo que há. E nele todas as coisas subsistem. Então tudo se sustenta por ele. E ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E ele é o princípio e o primogênito entre os mortos. Ele tem a supremacia de todas as coisas. Foi o texto que a gente leu. Ele, em absolutamente tudo, Jesus tem a supremacia. Mas Cristo é a essência. O pastor Wellington, evangelista, pegou quarta-feira passada e ele leu o texto de João. E em João capítulo 15. E lá no versículo 5 do Evangelho de João diz assim, ó, João 15, 5. Eu sou a videira, e vós sois o quê? Os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse dará muitos frutos. Pois o quê? Pois sem mim, nada vocês podeis fazer. Na King James diz, sem mim, não podeis fazer obra nenhuma. Porque Cristo é a essência. Mas Cristo, ele é a razão. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 36, é um texto muito conhecido dos crentes. O versículo 36 vai dizer o quê? Portanto, dele, por ele, para ele, são todas as coisas, e a ele seja a glória perpetuamente, para sempre. Amém. Então ele é a razão, porque tudo é dele, por ele e para ele. Mas ele também é o fundamento. E aí eu queria que projetasse esse texto para mim. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Diz assim. Amém. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto. E qual é o fundamento? Jesus Cristo. Estou recapitulando. Cristo é o centro,
Cristo é a essência, Cristo é a razão, Cristo é o fundamento. E esse texto que a gente leu de Colossenses, ele fala demais ao meu coração. Ele é uma verdade tremenda, porque muitas das vezes a gente só nos é apresentado Jesus Salvador, o Cristo Salvador, mas ele não é apenas Salvador. E o texto de Colossenses vai falar várias coisas a respeito de Jesus. Eu queria que a gente retornasse para o texto inicial, para você marcar na sua Bíblia aí, ou frisar isso aí. Volta para Colossenses 1,15. Olha o que é que diz a respeito de Jesus. Ele é o quê? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito, o primeiro sobre toda a criação. Então, isso significa que ele é o propósito da criação. Ele é a primícia, ele é o primogênito da criação. Ele é a imagem do Deus invisível. No versículo 16 diz, fica no texto aí que a gente vai ficar passando alguns versículos. Nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes. Tudo foi criado por ele, quem? E para quem? Para ele. Então ele é o Criador e ele é o sentido de todas as coisas. O texto que a gente leu aí. E ele não é simplesmente só o Salvador. Ele é muito mais que isso. Ele é mais do que estruturas. Ele é mais. Ele é, versículo 17. Ele existe antes de tudo. E nele todas as coisas subsistem. Cristo, ele é o alicerce que sustenta tudo. Quem está me entendendo? No versículo 18 vai falar outra situação de Cristo, outro atributo. Ele é o cabeça da igreja. E no versículo 18 também vai dizer que ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Mas na parte final do versículo vai dizer que ele, a fim de que o quê? Ele tenha a supremacia de tudo. Ou seja, Cristo deve ter a primazia em tudo. Quem está me entendendo? Então, quando nós olhamos para o mundo a qual nós vivemos, e quando nós olhamos principalmente agora no século 21, nós começamos a perceber que muitas coisas ganharam espaço. Muitas coisas ganharam luz demais e importância demais. Enquanto aquilo, na verdade, o que é essencial vai ficando para trás cada vez. Por isso que antes de nós entrarmos na mensagem que Deus me entregou, eu quero fazer uma pergunta que o Espírito Santo ele tem provocado no meu coração. E eu vou fazer que nem um apóstolo. O apóstolo ele vai fazer essas perguntas, né? Para a gente fazer essa introspecção. Então eu vou fazer essa pergunta, não responda para mim, ele diz, não responda para mim. Faça essa introspecção. Se Jesus, no texto que a gente leu, ele deve ter a primazia em tudo, Jesus está tendo a primazia na sua vida? Faça essa introspecção agora. E a gente tem entendido através das escrituras, através que Deus tem um negócio acontecendo no céu. Deus, ele vai levantar e ele está levantando uma igreja que sabe que quando tudo ao seu redor parece desabar, ela vai permanecer. Deus está levantando homens e mulheres que ainda que desabem tudo, todas as estruturas, ela vai permanecer de pé. Uma igreja que não depende de métodos, de programas. Uma igreja que não depende de tecnologias para sobreviver. Uma igreja que tem sua base, o seu fundamento em Cristo. Que não precisa de todas essas estruturas para sobreviver espiritualmente. Porque Ele é muito maior do que estruturas. Quem está me entendendo? E todas essas coisas são boas. Todas essas coisas são lindas. É muito bom a gente ter a estrutura que a gente tem aqui. É muito linda, é muito maravilhoso. Isso é útil, isso é abençoado. Mas, como eu falei para vocês, nada isso
é a essência. A essência é quem? Jesus. Claro que isso é bom e eu não estou dizendo que nós não temos que ter, nós temos que ter, e isso é muito bom e nós temos que desfrutar sim. Mas nada disso pode roubar a essência, a saber, Cristo Jesus. E a gente olhando para as Escrituras, que ela é a nossa bússola, a gente vê que Jesus, ele não instituiu, ele não nos instruiu como igreja, como a igreja deveria se organizar. Se era no modelo dos 12, se era no MDA, se era no M12, enfim. O que é que Jesus ele não deu, como era que tinha que colocar a planta dos templos, né? Ele não deu essa direção. Ele falava o quê? O que era que Jesus se preocupava em falar? Em falar do reino, em falar sobre o nosso coração, em falar sobre o quê? Sobre o nosso relacionamento. Ele falava sobre o que é eterno, o que é essencial. E foi sobre isso, pensando nesses dias, que o Espírito Santo me fez refletir. E hoje eu trago essa pergunta. Ela é simples, mas ela é profunda. Foi o que ele fez para mim. Se tirarem tudo, o que é que sobra de você? E se de repente não tivéssemos esse prédio? E se de repente não tivéssemos esses instrumentos? Se não tivéssemos a internet? Se não tivéssemos a transmissão ao vivo? Está tendo a transmissão, né? Você que está acompanhando a transmissão. E se aqueles que têm muitos seguidores, né? E se você não tivesse os seguidores? E se nós não tivéssemos essas luzes? Quem nós seríamos? Porque tudo isso aqui pode acabar. E está ficando cada vez mais claro, se você acompanha as situações geopolíticas, que um dia vai acabar. Mas uma coisa não pode acabar. Pergunte para mim o que, pastor? Só escutei 10 pessoas falando. Pergunte para mim o que, pastor? Jesus. O relacionamento com Deus, a comunhão, a fé. Isso não vai acabar. Isso não pode acabar. Porque essa essência não está nas estruturas. E eu volto a dizer, as estruturas são boas e nós temos que desfrutar delas enquanto nós estivermos. O prédio a qual nós estamos, com esses ar-condicionados, é bom, é legal, é maravilhoso. A música, os nossos músicos, é excelente, muito bom. A transmissão, acompanhar de casa, é excelente. A mídia, né? Acompanhar, às vezes você está em casa, acompanha uma mensagem, uma música e tal, é muito bom. Os equipamentos são bons, isso é ótimo. Mas nós não podemos depender só disso. Isso não pode nos dominar. Por quê? Porque isso pode roubar o lugar de Jesus no nosso coração e a gente se acomodar, achar que Jesus está só nessas situações. Porque existem pessoas que, se tirar o celular, acaba, viu? Se tirar a internet, a vida espiritual evapora. Se tirar essa reunião do culto de domingo à noite, presencial, o altar interno fecha. E eu quero trazer essa mensagem nessa noite. Jesus, ele é o nosso fundamento, não as estruturas. As estruturas são boas, nós podemos sim, devemos desfrutar delas, mas as estruturas passam. A tecnologia muda. Os métodos ficam ultrapassados, envelhecem. Mas Jesus permanece. Mas Jesus permanece. Sabe, Kadosh, Deus está nos convocando para uma fé que não depende de algo que é externo, mas sim do que é eterno.
o desejo de Deus continua sendo o mesmo: se relacionar. O desejo de Deus continua sendo o mesmo: se relacionar conosco. Atos capítulo 17, versículo 28, a parte A do versículo vai dizer: pois nele vivemos, nos movemos, algumas traduções vai dizer nos movemos e existimos. E o desejo de Jesus nunca foi nos tornar homens e mulheres religiosos, frequentadores de culto, religiosos eficientes, que em muitos casos faz até o que é reto aos olhos do Senhor, mas não faz de todo o coração. Quem lembra de Amazias, quando eu mencionei aqui na pregação que eu falei sobre Cristo é a verdadeira satisfação? Segundo o livro de Crônicas, capítulo 25, versículo 2, vai falar de um homem chamado Amazias. E ele começou a reinar, se não me engano, com 25 anos de idade. E no versículo 2 vai dizer que ele, aqui ó, ele praticava o que era correto e agradável aos olhos do Senhor. Ele praticava o quê? O que era correto e agradável aos olhos do Senhor. Mas olha a parte B do versículo: entretanto, não agia com total sinceridade de coração. E o que Deus deseja é homens e mulheres, filhos com corações apaixonados. Sabe, irmãos, Deus, Jesus, Ele não está preocupado com como é que vai ser nossa performance aqui, nas nossas reuniões da quarta, no domingo, mas Ele está mais preocupado de como nós estamos indo mais profundo nele, no secreto, buscando mais intimidade. E nós podemos estar servindo como Amazias, fazendo o que é reto ao olho do Senhor, vindo para cá, servindo a igreja, mas mesmo assim, está longe de Deus. Quem não lembra do irmão mais velho, né? Estava perdido aonde? Na casa do pai. Porque ele estava... Eu estou aqui há tantos anos servindo aqui, o Senhor não me dá nem um crabito. Ou seja, ele estava servindo para receber algo do pai. O pai disse: o que eu tenho é teu. Sabe, nós podemos estar na mídia, nós podemos estar no som, nós podemos estar no acolhimento com o pastor Rogério, nós podemos estar no Kids, nós podemos estar no evangelismo com o pastor Renato, na hombridade agora com os homens comigo, na EBK, nós podemos estar na Mulher Única, na Jucá com o Jonathan, mas mesmo assim a gente está vazio por dentro. Sim ou não? E Jesus, Ele não está preocupado com quanto nós vamos fazer na nossa performance, mas quanto nós temos dele em nós. Lembra quando Jesus estava na casa de Marta e Maria? Maria estava fazendo o quê? O que era bom aos olhos do Senhor. Jesus estava na casa, ela queria servi-lo com eficiência. E ela disse: não está preocupado não, que eu estou fazendo aqui um bocado de coisa para ti e a minha irmã está aí. Aí ele disse: tu está distraída, muita coisa. Mas a tua irmã, ela escolheu a melhor parte. Sabe, irmãos, mais importante, eu não lembro de quem é essa frase, mais importante do que o nosso serviço é o nosso coração. Claro que servir o Senhor é muito bom, mas Ele está preocupado mais de quanto Ele tem no nosso coração. Porque nós podemos estar aqui nas programações, nós podemos estar aqui no culto de domingo à noite, nós podemos estar em N programações, mas mesmo assim, está longe de Deus. Mesmo assim, está vazio por dentro. Sabe por quê? Pergunte para mim, por quê? Porque o reino de Deus começa, sabe onde? No secreto. Começa quando o quarto está fechado, irmãos. Começa com o coração inclinado para Ele. Começa quando o nosso olhar está voltado para Ele. E Deus está nos perguntando aqui nessa noite:
Você ainda me ama pelo que eu sou ou pelo que eu faço para você? Eu já falei aqui algumas vezes nesse altar. Acho que quase todo ano eu falo pelo menos umas 3 vezes sobre isso, né? Essa conjectura, essa situação hipotética. Se eu chegar para Camila, minha esposa: Camila, meu amor, por que você está casada comigo? E agora em fevereiro fazer 10 anos de casado, para a glória de Deus. Te amo. Por que você está casada comigo? E a resposta da Camila foi: você é concursado, né, tem estabilidade. Você consegue me dar um plano de saúde para mim. Agora você comprou uma casa para nós, né, uma casa própria. Você me dá isso, me dá aquilo. Eu estou casado com você por causa disso. Como é que eu ia agir com essa resposta dela, irmão? Como era que ia ficar? Como era que eu ia me sentir? Se eu saber que a minha esposa está comigo por conta do que eu posso dar para ela, do que eu posso oferecer para ela, mas não porque ela me ama, porque nós estamos nesse relacionamento. Mas eu vou dizer para vocês que é isso. Muitos do povo de Deus, muitos de nós, estamos como nessa situação hipotética que eu estou mencionando para vocês, no relacionamento com Deus, mas pelo que Ele pode dar a você, não porque você o ama. Agora sabe, Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Que ame o seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e que andes no seu caminho, que hoje eu te ordeno, para o teu bem. Deuteronômio capítulo 10, versículo 12, se eu não me engano. No relacionamento, muitos de nós, irmãos, estamos buscando a Deus pelo que Ele pode nos dar, e não pelo que Ele é. Sabe por quê? Porque nós ainda não entendemos que Ele é tudo, que tudo é dEle, por Ele e para Ele. Que nós estávamos mortos e Ele nos deu vida, e agora o mínimo que nós temos que fazer é amá-lo de todo o coração, porque nós estávamos condenados e Ele nos vivificou por meio de Jesus. Eu não lembro de quem é essa frase, mas eu já ouvi o Luiz Hermínio falando, até anotei aqui. Quem entra em intimidade em troca de algo é prostituta. A esposa, ela busca intimidade porque ama, e não em troca de nada, de algo. E o Senhor nos pergunta nessa noite: você ainda me busca como antes? Ou você tem me buscado pelo que eu posso te oferecer? És tu o mesmo? E aí quando eu fiz essa pergunta, eu me lembrei de Daniel, que essa pergunta foi feita para Daniel. Essa pergunta foi feita ao profeta Daniel depois de muitos anos ele lá na Babilônia. Você ainda é o mesmo? O filho era o neto de Nabucodonosor, estava reinando lá na Babilônia. E aí apareceu uma mão misteriosa e escreveu o nome na parede, ninguém sabia. Aí disse: tem aqui alguém que veio na primeira leva lá dos cativos, quando ainda era jovem. Ele está por lá. Aí chamaram ele: você ainda é o mesmo? Você ainda é o mesmo que quando jovem não aceitou os manjares do rei? Você ainda é o mesmo que não se curvou ao sistema? Você ainda é o mesmo que não se dobrou à estátua que foi levantada? Você ainda é o mesmo que, mesmo diante do governo, em posição de destaque, continuou fiel ao seu Deus? Você é o mesmo que continua orando 3 vezes por dia? E Daniel disse: passou-se o tempo, mas eu continuo sendo o mesmo, com o coração completamente apaixonado pelo meu Deus. Deus pergunta para nós nessa noite: você ainda se dobra diante de mim sem precisar de música? Sem precisar de um fundo musical?
Você ainda me adora e libera a sua voz para mim, sem precisar daquela canção do momento, aquela canção que é a parada do sucesso do meio gospel. Você depende da estrutura para me adorar. Você é o mesmo? E foi isso que o Senhor me fez refletir durante esses dias, sabe, Kadosh? E eu fui sincero com o Senhor, porque para Deus não dá para mentir. Ele sonda o nosso coração, Ele conhece o mais íntimo do nosso coração. Sim ou não? Samuel, você vê como um homem vê, você contempla o exterior, mas eu, Senhor, eu contemplo o coração. Então não adianta. E eu disse, Senhor, me perdoa, porque às vezes às vezes o nosso coração, o meu coração quer se inclinar para te adorar só em meio às circunstâncias. Mas eu falei para o Senhor e eu repito aqui, Senhor, o Senhor é tudo que eu tenho. O Senhor é tudo que eu preciso. Eu não tinha vida e o Senhor me deu vida por meio de Jesus. Eu quero a Ti, Senhor, e eu não quero depender das estruturas. Eu quero depender exclusivamente de Jesus. E eu quero voltar à essência. E eu pergunto àqueles que estão aqui nessa noite, quantos querem voltar à essência? E o Senhor me respondeu, a essência não está numa reunião de domingo à noite. A essência está na constância de uma vida cultica todos os dias. Eu estava quarta-feira aqui conversando com os pastores na reunião que eles têm. E aí a gente abre o coração um para o outro aqui hoje. E eu falei sobre isso, né? Eu falei até com o apóstolo e os outros pastores que estavam na reunião. Que muitas das vezes criou-se essa situação de separar o secular do espiritual. Vida espiritual e vida secular. E não existe isso. Nós somos sacerdotes do Senhor, onde colocarmos a planta dos nossos pés. Ah, então, sacerdotes são só os pastores? Não, pelo contrário. Ele nos fez reis e sacerdotes. Todos em Cristo Jesus somos sacerdotes. O pastor Jonathan pregou aqui no aniversário da igreja sobre Abraão. E ele falou que o quê? Abraão erguia altar aonde ia. Onde nós estivermos, nós temos que de fato erguermos altar e não depender de estruturas para adorar e se posicionar por Deus, porque é isso que vai fazer diferença nos últimos dias. É isso que vai fazer a diferença. Por quê? Porque nós precisamos nos preparar para os dias que virão, para os dias que não teremos essa estrutura, este conforto, essa cadeira acolchoada, esse ar-condicionado gelando, tricando, esse som muito legal, esse time de música muito bom. E eu volto a dizer, isso é muito bom e nós devemos desfrutar de tudo isso. Mas quando, né? Não vou dizer nem se, mas quando chegar o dia que nós não poderemos desfrutar disso? Mateus capítulo 24, versículo 13 vai dizer: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Quantos aqui acreditam que a igreja vai ser perseguida? Eu não estou falando no período da tribulação, não. Antes da tribulação será os dias de dores, dias difíceis. E vai ter dias difíceis. E os sinais se avançam rapidamente. E quem está dependendo só das estruturas vai desmoronar quando ruir, quando o sistema ruir. E se chegar um dia, nós tivemos um relance, né? Um spoiler. Se chegar um dia que nós não poderemos nos reunir aqui, vocês lembram da pandemia? E quando nós estávamos em casa, muitos refletiram: como era bom estar na estrutura, né? E tal. E às vezes, muitas das vezes a gente não desfruta. Mas se chegar um dia, e quando chegar que nós não poderemos nos reunir aqui, e se chegar um dia
E quando chegar, que nós não poderemos ter nossas Bíblias, que nós não podemos ver as mensagens na internet porque foram tudo tirado. Nós podemos ver os estudos e etc, e etc. O que vai ser da sua vida espiritual? E aí? Tirou tudo? E aí, apóstolo, tirou tudo? Só escutei duas pessoas falando, o apóstolo e a apóstola Elizabeth. Tirou tudo? Não, por quê? Porque Jesus continua. O relacionamento com Ele continua. A comunhão com Deus continua. A comunhão com meus irmãos próximos continua. As amizades continuam. Podem tirar as estruturas, podem tirar as Bíblias, podem tirar as mensagens da internet. Mas se a palavra do Senhor estiver firmada no seu coração e você tiver comunhão com o Senhor, com o Espírito Santo, você vai permanecer de pé. As palmas são para Jesus. Quem estiver firmado na rocha, permanecerá de pé. Mas quem depende das estruturas vai ruir. Mateus 7,24 diz: assim todos aqueles que ouvem as minhas palavras e a praticam, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e vieram as enchentes, e sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha os seus alicerces sobre a rocha. A palavra de Deus, ela precisa ser escrita nas tábuas do nosso coração. E eu falei, pode chegar um dia que nós não teremos Bíblias físicas. Pode chegar um dia. Tem país aí que não tem, não pode ter. E você acha que pode não chegar aqui no Brasil? E quem vive só de internet? E quem ainda está como o povo de Israel? Moisés fala com Deus, aí Deus fala contigo, aí tu prega para nós, aí nós vamos fazer o que tu falar. Se a internet for cortada, irmãos, e nós não pudermos, e se as mensagens forem tiradas, você acha que não pode acontecer aqui no Brasil? Pergunto de novo. Pode ou não pode? Por isso Deus nos chama nessa noite a voltar ao fundamento. E quem é o fundamento? Jesus. Essa é como se fosse a parte 2 da mensagem que eu preguei mês passado. Jesus é a verdadeira satisfação. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Jesus é a essência. E o perigo de nós nos afastarmos de Jesus e muitas das vezes estar nas coisas lícitas. O apóstolo está falando isso, né? Nas épocas de festa, perdendo Jesus, esqueceram Jesus do templo. E festa é ilícito? Esse mês de dezembro é ilícito? Não é lícito. Só que muitas das vezes a gente dá mais valor ao que é exterior, ao que é externo, e esquece de valorizar o que é eterno. Já falei sobre isso aqui. Muitas das vezes o que rouba o lugar de Deus no nosso coração são coisas lícitas. E eu lembro aí do texto, e eu botei só a referência aqui, Lucas 14. O que foi que aconteceu em Lucas 14? A parábola da grande ceia. E essa parábola revela que os convidados que iam para o banquete começaram a se negar, um por um. E eles não negaram o banquete por causa do pecado não, viu? Eles não negaram estar nesse banquete por causa do pecado. O primeiro disse, não dá para mim, porque eu adquiri um campo e vou trabalhar mais. O segundo disse, acabei de me casar. O outro falou casamento. E o outro,
adquiriu uma propriedade. Um adquiriu a junta de bois, o outro casou e o outro adquiriu a propriedade. Tudo isso é bom ou não é? Sim ou não? É lícito ou não? Para muitos de nós é resposta de quê? De oração. Mas está vendo que às vezes a resposta de oração pode roubar o lugar dele no nosso coração? E o Senhor fez um teste com Abraão. Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, que é a resposta daquilo que eu te prometi. Leva o monte, sacrifica ele por mim. Deus nunca quis Isaac. Sabe o que era que ele queria? O coração de Abraão. Porque onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Porque ele estava tão fascinado, admirado, depois de velho ter um menino, que ele estava, sabe, bem, né, meu filho e tal. Deus falou. Aí Deus disse assim: esqueceu? Teu filho não pode roubar o meu lugar do teu coração. O lugar de Deus é de Deus. Quem está me entendendo? Sabe o que eu aprendi no decorrer dos anos, irmão? O diabo, ele não precisa nos oferecer o que é proibido para nos desviar. Basta ele nos ocupar do que é permitido. Muitos homens e mulheres de Deus estão perdendo o fogo por estarem ocupados demais para receber o fogo, para buscar o fogo. Aí começa a esfriar e fica morno. Aí Deus disse: é melhor que você tivesse logo gelado ou quente, mas morno. E o Espírito Santo nos traz esse alerta hoje, irmãos. O problema não é ter uma vida corrida. O problema é deixar essa vida corrida roubar o lugar de Deus do nosso coração. Você pode ter uma vida corrida. Muitos aqui têm, porque tem suas responsabilidades. Mas essa vida corrida, ela não pode roubar o lugar de Deus do seu coração. Eu estou caminhando para o final, daqui a meia hora eu termino. E quando tudo desaparece, Jesus permanece. E aí eu me lembrei da mulher que perdeu a dracma. Que sempre quando a gente olha para um texto de destaque, principalmente na Nova Aliança, em que a mulher está em destaque, a gente pode apontar para a igreja. É uma tipologia. Lucas 15, versículo 8 vai dizer, projeta para mim, Lucas 15, 8. Ou ainda, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne suas amigas e vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora achei minha dracma perdida. Eu vos asseguro que, de igual modo, há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Algo aconteceu aqui nessa história que Jesus falou. A primeira coisa que aconteceu aqui é que ela percebeu que perdeu algo. Segundo, ela acende a luz. Terceiro, ela toma atitude. Qual? Fazer a faxina, né? E Deus está nos chamando hoje para a gente fazer essa introspecção. Primeiro, eu quero que você faça essa introspecção agora. Perceba se você perdeu algo. Perceba o que perdeu. 2, deixa a luz do Senhor revelar no seu coração o que está escondido. Terceiro, mova-se. Se disponha a ser restaurado e volte. E talvez alguns dos que estão aqui tenham perdido algo de valor, né? Porque dracma era uma moeda e toda moeda tem o quê? Valor, independente se é pequeno ou maior, mas tudo tem
valor. E talvez você perdeu a alegria. Talvez algum que está aqui perdeu o zelo. Talvez outros que estão aqui perdeu a constância. Talvez outros que estão aqui perderam o temor. Talvez outros perderam o compromisso de estar com Ele no secreto. Mas hoje, o Espírito do Senhor está acendendo a candeia. Mostrando, reacendendo essa candeia. Para que nós venhamos achar o que tinha perdido. Porque eu repito, nós fomos criados para nos relacionarmos com Ele, irmãos. Nós fomos criados para estarmos com Ele, buscá-lo. Onde é que está escrito isso, pastor? Que nós fomos criados para isso. Atos 17. Eu quero ler com vocês esse texto para ficar bem claro isso. Atos 17, 25 até o 27. Atos 17, 25 até o 27. Olha comigo. Foi projetado aí. Ele, falando de Deus, também não é servido pela mão dos homens como se ele precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede todos a vida, o fôlego e supre todas as demais necessidades. De um só homem, ele fez todos os homens, toda a raça humana, a fim de que o quê? Povoasse a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deviam habitar. Versículo 27, esse é o versículo chave. Deus assim procedeu para que o quê? A humanidade o quê? O buscasse. E provavelmente, como tateando, pudesse encontrar, ainda que de fato ele não esteja distante de cada um de nós. E ele não está distante. Para alguns aqui ele não pode ficar mais perto do que ele já está, porque ele já está em você através do seu Espírito. E isso é tudo, irmãos. Buscar, encontrar, permanecer e prosseguir em conhecê-lo. Eu vou dizer de novo: buscar, encontrar, permanecer e prosseguir em conhecê-lo. Cultos lotados, eventos lotados, é legal, mas sem coração rendidos, é só vento. Evento lotado, sem coração rendido é o quê? Vento, só vento. Ele precisa de corações rendidos, irmãos. Corações habitáveis. Na verdade, eu vou recapitular. Ele não precisa, ele é Deus. Ele deseja. Ele é pleno. Ele não precisa. Mas ele deseja. E quem é mais beneficiado somos nós, não ele. Porque ele já é pleno em todas as coisas. Ele é o Criador. E esse é o momento. Hoje eu fui bem. E esse é o momento que o Espírito Santo nos confronta, mas nos abraça. Porque é essa a verdade. Muitos estão aqui, mas o coração não está. Porque se encantaram com as estruturas e esqueceram daquele que é maior que as estruturas. Muitos estão aqui hoje, mas o coração não está mais no altar. Muitos cantam, mas não queimam mais. Muitos servem, mas não se derrama mais. E eu falo de serve, eu estou me referindo a todos que servem, inclusive nós, que temos a oportunidade de ministrar. E sabe o que é que Deus está dizendo nessa noite? Eu quero você de volta. Eu queria pedir para esse momento para você ficar de pé. Queria chamar nosso time de música, nosso ministério de louvor abençoado.
E Deus está dizendo nessa noite: você está aqui, mas seu coração não queima mais. Esse é o momento de você vir até o altar. Volta para o secreto. Volta para o relacionamento. Volta para a profundidade, meu querido. Volta para o primeiro amor. Volta para Jesus. Apenas Jesus. Jesus, apenas Jesus. E talvez as pessoas que estão vindo aqui nessa noite agora estão fazendo as orações mais sinceras que eles fizeram nesse último ano. E talvez você precise sair daí e vir fazer essa oração sincera para Ele. Eu quero retornar. Eu quero queimar por Ti, Senhor, porque eu sei que sem Ti eu nada sou, eu nada posso fazer. Eu quero voltar para o relacionamento como era no princípio. Eu quero voltar à essência, eu quero voltar ao propósito. Perdoa porque das vezes que eu te desprezei por outras coisas. Vamos liberar a canção? As estruturas são muito boas, mas um dia vai ruir. Mas Jesus vai permanecer. E aqueles que têm vida com Ele, intimidade com Ele, vão permanecer. Porque não estão com Ele pelo que Ele pode dar, mas pelo que Ele é. E Deus está dizendo nessa noite: eu quero você de volta. Eu quero você de volta. Eu quero você de volta. Volta para a intimidade, volta para o profundo, volta para o relacionamento, volta para o secreto. Porque eu sou muito maior do que as estruturas. Muito maior do que as estruturas. Jesus. Apenas Jesus. Não é vergonha, irmãos. Não é vergonha, é restauração. Não é condenação, não. É reencontro. O Espírito Santo está dizendo: eu sinto saudade de vocês. Tem alguém que precisa ouvir essa frase? O Espírito Santo está dizendo: eu sinto saudade de você. Eu sinto saudade de você. Eu sinto saudade de você. O Espírito Santo está dizendo. Segura bem, machinho, estou encerrando. Permita dizer só mais uma coisa essa noite. Você que está aí e ainda não veio para cá.
Se você se distanciou, se você se esfriou, se você se acomodou, se você se perdeu nas coisas lícitas que eu falei, se você se deixou dominar pela estrutura, volte à essência. Jesus é a essência. Jesus é o fundamento. Jesus é a rocha. Jesus é tudo. Jesus é a razão, porque nele todas as coisas subsistem, e ele é o centro, porque ele existe antes de tudo. E hoje em diante você vai dizer para ele: Jesus, você é para ter a primazia na minha vida, e eu me disponho a ter o Senhor como primeiro, como primazia na minha vida. Me perdoa, perdoa o meu coração das vezes que eu errei sem perceber. Pode? Tá certo? Antes de encerrar essa, perdoa o meu coração das vezes que eu errei sem perceber, mas não afaste a tua presença. Teus frutos me fazem viver. A gente pode insistir só nessa estrofe. Talvez você que esteja aqui na frente, e eu estou insistindo mais porque você precisa fazer a oração mais sincera desse último ano para Jesus agora. E talvez faça essa oração agora, através dessa canção. Mas não afaste a tua presença, Senhor. Existe uma luz em você que não pode ser contida. Os dons, os frutos não são sobre você. Não é uma vida de buscar para ter, não é isso. É uma vida que a gente não consegue conter. Ela flui e extravasa. Não é um peso, é natural. É um rio que flui do trono de Deus, passando por nós, alcançando as pessoas. É uma vida de se relacionar e de ser um com Ele, de refletir a sua imagem. Tem alguém nessa noite aqui que ainda não confessou como Senhor e Salvador da sua vida e precisa ser encontrado e achado por Ele nessa noite? Ou tem mais alguém que precisa vir aqui